Hoje eu quero então olhar o capítulo 15 de Romanos, apenas o versículo 13, para que possamos falar sobre alegria, felicidade e paz, o que trata esse versículo. Romanos 15, 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Alegria, felicidade e paz. Senhor, que a Tua palavra possa trazer edificações mais uma vez para nossas vidas. Roga ao Senhor que o Senhor fale com os Teus filhos, com o Teu povo. Roga ao Senhor que o Senhor me use. Roga ao Senhor que o Seu poder se manifeste nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Tema, como disse, alegria, felicidade e paz. Eu quero trazer como a grande ideia dessa reflexão que a verdadeira alegria e a verdadeira paz não são produzidas pelas circunstâncias, mas são concedidas por Deus àqueles que confiam e vivem para Ele. Então, alegria e paz não são produzidas pelas circunstâncias. Não é pelo que a gente conquista, não é pelo aquilo que a gente alcança, não é porque as coisas estão dando tudo bem, estão certas, não é porque está funcionando do jeito que a gente pensou. Não, a verdadeira alegria e a verdadeira paz não são produzidas pelas circunstâncias, mas são concedidas por Deus àqueles que confiam e vivem para Ele. Porque verdadeira alegria, felicidade e paz vem de Deus e está em Cristo Jesus. Porque fora de Cristo Jesus, qualquer sentimento, qualquer emoção são apenas isso, sentimentos e emoções. Não são duradouras, não é para sempre. Eu estava, se for uma mensagem ouvida aqui, acho que foi, eu li, não sei, mas falando sobre os grandes homens inteligentes, pessoas que marcaram o seu tempo. Acho que foi o João Marcos falando, se não me falha a memória. E ele citou o Santos Dumont, que foi o pai da aviação. Então eu gosto muito de Petrópolis e eu sempre, quando ia a Petrópolis, eu fazia os lugares turísticos, tem a casa do Santos Dumont. E eu sempre pensei sobre isso. Não obstante ele ter feito história, mas isso não basta. Isso não basta. Você entrar para a história, não é isso que importa. O seu nome está cravado na história da humanidade. Não é isso que importa. O que importa é seu nome estar escrito no livro da vida. Vocês percebam que aonde está a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, é seu nome estar no livro da vida. Eu, quando era criança, e vou entregar a minha idade aqui, esse ano eu faço aniversário, eu fiz 55 anos. Então, até ano passado eu fiz 45. Esse ano eu vou 55. Doideira, né? Rapidinho a vida passa. Não, porque eu podia trocar. Agora, a partir de agora não pode trocar. Se ano que vem, se eu trocar, fica pior a situação. Vai para 65. Então, pago 55. Mas quando eu era criança, adolescente, quando chegava final de ano, não sei se vocês eram assim, quando saiu o resultado do colégio, a gente não sabia se tinha passado ou não. Tinha lista, você lembra? Aí a gente ficava olhando lá para ver se o nome estava aprovado, recuperação ou reprovado. Aí era choradeira.
Era um chorando de alegria, o outro chorando de tristeza. Você lembra disso? Quem pegou esse tempo de olhar a lista ali? Ele tinha que olhar a lista. Hoje não pode mais isso, você não pode mais colocar. Mas na minha época, na verdade eu ouvi falar sobre isso também, não peguei essa. Tá bom, peguei sim. Peguei sim. Na nossa época era assim. E a alegria quando o seu nome estava lá, tudo aprovado. Aprovado. Eu fico imaginando essa questão do livro da vida, é essa expectativa, eu acho que é essa alegria, eu acho que é esse contentamento. Nosso nome está lá naquela lista de aprovado, não porque merecemos, mas porque Deus é gracioso. E o nosso nome está lá, aprovado, para a glória de Deus, para a honra dele. Então a verdadeira alegria, felicidade, paz vem de Deus e ela está em Cristo. Mas nós sabemos que o mundo inteiro almeja paz, alegria, felicidade. Todo mundo busca isso. A busca é por alegria, felicidade, paz. Todos buscam constantemente as ações. Eu quero mudar de vida, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu caso, eu tenho filhos, eu compro um bem, tudo está em volta disso. Alegria, felicidade, paz. Todos desejam viver bem, ter tranquilidade, todos desejam experimentar satisfação verdadeira. O problema é que muitos procuram essas coisas nos lugares errados. Buscam nas conquistas, nas pessoas, nas realizações ou nas circunstâncias favoráveis. Se está favorável, está bom, está legal. Se está favorável, está legal. Entretanto, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que aquilo que o coração humano mais deseja não pode e não será produzido pelo esforço humano. Não tem nada que o homem possa fazer para ter a paz que só Deus pode dar. Romanos 15, 13, nós temos o apóstolo Paulo fazendo uma oração aqui interessante. Ele pede que Deus encha de alegria e paz, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês então transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso aqui nos ensina algo profundo. Isso aqui tem um significado, uma importância. Eu gosto muito desse versículo. Às vezes eu mando mensagem, quando eu mando mensagem de aniversário, eu uso esse versículo às vezes. Eu gosto muito dele. Porque ele está me ensinando que o homem pode até buscar, mas alegria e paz são mais do que sentimentos e emoções. Alegria e paz são dádivas espirituais, são bênçãos dadas e concedidas por Deus. São concedidas pelo Senhor. O homem pode buscar alegria, felicidade e paz, mas, como eu disse, a verdadeira paz e alegria só Deus pode dar. Só Deus. A verdadeira alegria, felicidade e paz está em Cristo Jesus. Está nele. Então, Romanos 15, 13 vai nos mostrar aqui, primeiro, esse clamor de Paulo pelos crentes aqui, ele clama por nós, ele clama pelo povo dele, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. O clamor de Paulo ele nos ensina essa grande verdade: paz e alegria que todos buscam podem ser pedidas a Deus. E eu vou além, eu digo que devem ser pedidas, devem ser clamadas a Deus. A verdadeira alegria, a verdadeira paz deve ser pedida a Deus, porque elas só podem vir de Deus, não das circunstâncias, não das coisas, mas do Senhor. Meus amados, pensa, reflita sobre essa verdade, sobre essa afirmação: alegria e paz verdadeira só podem vir do Senhor. E eu quero massificar isso.
Porque isso vai fazer sentido do que nós vamos falar mais à frente. Paz, alegria só podem vir de Deus. E Paulo não manda, então, presta atenção, ele não manda os crentes produzirem nem buscarem alegria e paz. Ele não vai buscar, não. Ele não ensina técnicas emocionais. Se você fizer isso, se você der uma caminhada, se você tomar aquele sorvete gostoso, se você comer aquele doce que você gosta, se você fizer isso, você vai ter paz, vai ser feliz. As receitas, vai dar uma caminhada, legal, caminhada, cuidar da saúde, é bom comer aquele doce, eu tenho que, senão volta tudo. Legal, aquele churrasco, hoje eu almocei com ele, a gente está fazendo serviço lá em casa, nós almoçamos, comemos um churrasco, eu comendo presídio de moleque, eu não resisti no presídio de moleque. Mas você viu como é que comida, porque e só comprei antigamente compraria 2. Antigamente compraria 2. Mas isso traz satisfação momentânea. Mas não é isso. Paulo me ensinou, vai comer o que você gosta. Não é nenhuma técnica emocional, não é uma mudança comportamental. Quase que saiu. Não é uma mudança comportamental, é algo lá de dentro, no coração. É a mudança da alma. É onde, nós vamos ver mais na frente, onde eu coloco a minha esperança. Paulo, ele não ensina técnicas. Paulo, ele ora, ele clama para que Deus encha a todos. E interessante, a todos que confiam nele, por sua confiança nele. A todos que confiam e esperam no Senhor. Paulo ora para que Deus os encha de paz e alegria. E sabe por que ele age assim? Porque Paulo sabe que a alegria e a paz verdadeira, ela vem só de Deus. Ela vem de Deus. Somente através de Cristo Jesus, somente estando em Cristo Jesus, não olhando circunstâncias. E por que isso é importante? Senão nós vamos ser movidos pelas circunstâncias. A tempestade, as aflições, então nós não vamos ser alegres. Eu tenho um amigo, mas colega, que é chamado até como Feliz, Júnior Feliz, porque todo mundo que chega, você está feliz? Eu respondo para ele, não estou, eu sou feliz, porque ser feliz é diferente de estar feliz é um estado, ser é a essência, e eu sou feliz porque eu sou de Cristo, é diferente, não estado. Então as circunstâncias às vezes não estão favoráveis. O irmão Caio, que era enfermo, a gente chora, a gente sofre. Mas a nossa felicidade, ela está além disso. Não há desespero. Não há desassossego. Não há desespero. Porque as circunstâncias, elas variam. Então não é olhando circunstâncias, não é se guiando por vistas, mas é olhando o amor do Senhor. Lembra aquele cântico quando a gente era novo? Eu ia falar para vocês, a gente era novo. Não olhe circunstâncias, não me guio por vista, alegre estou. Lembra disso? Vocês não cantaram isso não? Cristo. Vocês lembram desse cântico não? Me ajuda aí. Não olhe circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me viu por vista, alegre estou, olhe circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guio por vista. Gente, se me viram cantar, fica até com vergonha. Fica até com vergonha. Vocês não conhecem? Meu Deus do céu, agora eu fiquei até preocupado. Quem conhece esse cântico? Tá. Então tá bom. Você não conhecia não? Mais ou menos.
Estou aqui em Barra do cantar, só em Macaé. Só em Macaé, aqui no cantar em Barra não. Você não conhece também não, Júnior? Rapaz, você de Barra não cantava esse cântico. Bota essa letra, de letra profunda. Mas essa ideia, por isso que ainda bem que eu cantei, senão não faria sentido que eu peguei o texto para botar aqui na mensagem, tá vendo? Então não é olhar a circunstância, não é ser guiado por visto, mas é olhar o amor do Senhor. Não é o que Ele fará, é o que Ele já fez. Ele morreu em nosso lugar. Essa é a ideia do cântico. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. Ele morreu por nós. Então a gente não é guiado pelas circunstâncias da vida, pela coisa que a gente vê. Ele tem certeza que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele se entregou por nós. Ele nos libertou da perdição eterna. Ele nos reconciliou com Deus. Percebe isso? Aonde está a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz? O mundo tenta alcançar alegria através de conquistas. Busca paz através de controlar as circunstâncias. Mas, meus queridos, o que Paulo está nos ensinando aqui é que a alegria ela nasce quando Deus enche o nosso coração. Quando o nosso coração é tomado pela verdade de Deus. E aí então, não importa o que eu vivo. Importa de quem eu sou. Não importa o que me acontece. Importa é quem me sustenta. Importa é quem me ama. A paz, ela inunda o nosso ser quando nós percebemos quem Cristo é. O que Ele fez, o que Ele fez por nós. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não é a ausência de problemas que gera paz. É a presença de Deus em nossa vida. É estarmos verdadeiramente em comunhão com Deus através de Cristo Jesus. E é só estando verdadeiramente em comunhão com Deus através de Cristo Jesus que nós recebemos essa paz que excede todo entendimento. Não é possuir tudo que desejamos que gera alegria e felicidade. E na verdade, a minha busca por Cristo, por Deus, veio a partir dessa constatação. Porque antes de ter Cristo, já contei isso para vocês algumas vezes, a minha experiência de conversão, vivendo a vida tumultuada, familiar que a gente vivia, a situação difícil que a gente vivia, e eu achava que o desassossego da minha alma é porque eu vivia naquelas circunstâncias, naquelas situações. Então eu achei que a hora que essas situações mudassem, eu teria paz. Só que não aconteceu. Cedo a situação social começou a mudar, minha situação financeira começou a mudar, muito cedo, Deus fez muito rápido. Só que o desassossego da alma continuava, aquilo me causou um desespero. Eu pensei que quando eu tivesse isso, mudaria, e não mudava. E eu pensei, não é isso que eu estava buscando, não é isso que eu precisava. E foi então que eu fui buscar Deus. E foi então que eu conheci a verdade. E se conhecer a verdade, ela vos libertará. E aí a paz que excede todo entendimento alcançará o seu coração. E essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Continuou o cântico, viu? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sigo a quem é fiel. É isso? Acha a letra para mim aí. Acha a letra para mim. Estou ainda e a terra não floresça e a verde não deixa seu e a lembra que os montes se lancem ao mar, onde a terra trema e de confiar. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas,
estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guie por vistas. Alegre estou. Amém. Não é possuir tudo que desejamos que gera alegria e felicidade, é confiar naquele que governa todas as coisas e descansar na soberania dele e se regozijar com tudo que ele é e tudo que ele faz. É isso que gera alegria, felicidade e paz verdadeira. Amém? E é por isso que Paulo chama Deus de Deus da esperança, que o Deus da esperança, porque toda verdadeira esperança começa e se consuma em Deus. Ela começa em Deus e é consumada em Deus através de Cristo Jesus. Romanos ainda vai nos ensinar aqui que, mediante essas verdades, nós precisamos rever as prioridades em nossas vidas. Porque se a felicidade, a alegria não vem das conquistas, não vem do que temos, eu preciso rever quais são as minhas prioridades. Se a verdadeira paz e a alegria está e só vem do Senhor, nós precisamos redefinir o espaço que damos em busca de felicidade, de paz e de alegria. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós devemos priorizar o relacionamento com Deus. Entende isso? Se a alegria, felicidade e paz está em Cristo, aonde tem que estar a prioridade da minha vida? Se eu quero paz, se eu quero alegria, eu preciso priorizar relacionamento com Deus, priorizar a vida com Deus, priorizar adorar e servir a Deus, avançar nisso. Por isso nós servimos o Senhor. E quanto mais estamos com Deus, mais pleno ficamos. É interessante, meus irmãos. Minha esposa, semana, ela não está aqui, hoje não vai poder puxar ele. Mas semana passada ela deu aula ela ficou no berçário. E ela estava em casa quieta. Aí teve um dia que chegar, que ela ligou. Ah, mãe, não, eu estava estudando, ela foi dar aula para o berçário. Ela estava estudando para dar aula para o berçário. E eu cheguei em casa, ela começou a falar do que ela estava estudando. E ela começou a me dizer assim: Jorge, como que é isso? Como é que é isso? Então ela estava dando aula para o berçário, para bebê, para criança. Mas ela estava se alimentando de Deus para ministrar. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: quanto mais você serve, mais privilegiado você é. Eu paro para preparar uma mensagem que eu preguei domingo à noite na igreja. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que Deus abençoe a igreja. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu quero dizer para vocês: ninguém foi mais abençoado por aquela mensagem que eu. Como Deus me abençoou com aquela mensagem. Na medida que eu estava estudando, que eu estava preparando, eu parava e tinha hora e falei assim: meu Deus, a minha vida aqui, eu preciso mudar aqui. Então, quando você está vivendo para Deus, se entregando a Deus, como que você é preenchido? E isso é satisfação, e isso é a paz, e isso é alegria. Quando você estende a mão e você abençoa uma pessoa, você percebe que a vida dessa pessoa está sendo tocada, porque você está sendo instrumento na mão de Deus. Como isso marca a gente? Como isso impacta a nossa vida? Como isso impacta a nossa vida? Então, nós precisamos priorizar a vida com Deus, caminhar com Deus, servir a Deus, adorar a Deus. Mateus 6,33: busque, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus. Esta tem que ser a prioridade para a nossa vida, para a sua vida. Felizmente, isso é talvez o pragmatismo que domina a nossa cultura,
Às vezes colocamos nossas prioridades no trabalho, nas conquistas pessoais, na busca por um namorado, na busca por um noivo, por um marido, por um filho, por um carro, uma casa, por uma estabilidade social, financeira, projetos pessoais múltiplos. Nada disso é errado em si mesmo, nada disso. O problema surge quando essas coisas ocupam um lugar que pertence somente a Deus. E se faltar alguma dessas coisas, há desassossego. Então, Deus deixou de ser o centro. Isso passou a ser o que guia e controla a nossa vida. A verdadeira mudança começa, meus irmãos, quando entendemos que a alegria não está em ter mais, mas em pertencer a Cristo. Não é no que temos financeiramente, socialmente, mas é em quem nós somos em Cristo, a identidade de Cristo. A nossa prioridade tem que ser uma vida de comunhão e crescimento em Deus, uma vida de serviço ao Senhor, de adoração constante. Nós precisamos viver sempre para a glória de Deus, nós precisamos andar sempre com Deus, viver para alegrar o coração de Deus. É isso que Deus espera de nós. Alegria, felicidade, paz não está em ser importante, não está em ser casado, noivo, empregado, ter um carro, uma casa, outra coisa. As demais coisas ele acrescenta e ele faz conforme a vontade dele. Alegria, felicidade e a paz verdadeira está em ser um filho de Deus, lavado e remido por Cristo, salvo em Cristo Jesus, vivendo para a glória dele. Essa é a alegria, essa é a paz. Então, buscar em primeiro lugar o relacionamento com o Senhor, viver para a glória dele. Ele que sabe que nós necessitamos, o que precisamos, ele nos dará todas as coisas no tempo dele, como ele quiser, quando ele quiser. Faz sentido isso? Perceba como a nossa busca não é por coisas, por realizações. Eu ouvi uma mensagem. Marcelo tá aí, Marcelão? Marcelão, nós fomos lá levar a Viviane e fomos, passamos em Atibaia, fomos na casa do pastor Felipe, ele recebeu e fez um café para a gente. Aí estava contando quando nós fomos levei o Felipe a conhecer lá o Papo da Vida, isso em 1998, faz tempo, né? 1998, olha o tempo passa. Mas ele estava falando assim, não, eu lembro quando você era cheio de fita cassete que vinha ouvindo pregação, nós viemos de Macaé aqui ouvindo pregação, foi isso que ele falou lá na hora, não sei se Marcelo prestou atenção. E aí eu ia no meu carro, eu não boto música, não sou de música, mas antigamente eu colocava muitas fitas de pregação, antigamente era fita, né? Então só vai para você. Você sabe o que é fita, Luana? A gente ficava colocando fita cassete. Eu tinha uma coleção dessas fitas. E tem uma pregação que marcou minha vida. E eu coloquei essa na ida para lá. Você não tem que buscar ser alguém. Você tem que buscar servir o Senhor. E se Ele quiser que você seja alguém, Ele te fará ser alguém. E aí também você não tem como fugir. Se Ele quiser, não tem para onde você vai, que Ele vai te alcançar, Ele vai fazer você ser. Então não é você que tem que buscar. Você tem que confiar. Você tem que descansar nele. Meus irmãos, eu ouvi isso, eu era novo. Naquela época eu era novo mesmo. Eu era novo. Mas isso norteou minha vida. Isso norteia minha vida. Isso norteia minha vida. O que você tem que buscar é relacionamento com Deus. É viver para a glória de Deus. É exaltar o Senhor. Nós existimos para isso. Nós devemos ser assim, fazer assim. Então nós devemos priorizar o relacionamento com o Senhor, viver para a glória dele. Ele sabe o que necessitamos, Ele sabe o que precisamos, Ele nos dará todas as coisas que Ele quiser, no tempo dele, do jeito dele. Então, se você já fez uma prioridade, uma lista de prioridade para a sua vida, se você é igual a mim, pragmático, eu sou assim, eu faço lista de tudo, de tudo, de tudo. Eu faço lista do que eu vou fazer esse ano. Eu tenho lá a lista do que eu tenho que fazer esse ano.
Eu tenho lista de tudo, eu sou assim. Então, se você já fez uma lista de prioridade para a sua vida, veja se nessa lista está estabelecido que a prioridade da sua vida é viver para a glória de Deus. Vê se essa é a prioridade. E caso não seja isso, eu quero dizer para você, reveja, refaça a lista, reveja a prioridade da sua vida. Paulo resume isso que eu estou dizendo numa frase, porque para mim o viver é Cristo. Paulo resume o que eu estou dizendo numa frase, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo. Paulo entendeu que alegria, felicidade, paz vem do Senhor e está em Cristo. Por isso ele clama aqui, Romanos 15:13, ao Senhor para que ele conceda aos crentes em Roma alegria e paz e abundância. Então, meus irmãos, esse também é o meu clamor de todos vós, para que vocês sejam enchidos de toda alegria e paz. E eu sei que isso vai ser uma realidade quando Cristo estiver ocupando, enquanto Cristo estiver ocupando a primazia em nossa vida. Aí nós vamos ser cheios de alegria e de paz. Porque se nós estamos com Cristo enchendo, sendo a primazia, no centro, se Cristo está no lugar correto, no primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas terão os seus lugares. E Deus fará e trará conforme a vontade dele. Então vamos lá. Clamar pelos crentes, rever prioridade e perseverar confiando no Senhor. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Por sua confiança nele. Se nós queremos alegria, felicidade e paz, aqui nós encontramos um meio pela qual a alegria e a paz são experimentados. A confiança em Deus. A confiança em Deus. Tem um louvor, esse é mais moderno. Está sentindo dor, óleo, tem negócio, esse é mais moderno. Você quer óleo, tem óleo. É essa a ideia. Está sentindo dor, óleo. Está feliz, óleo também. Está alegre, óleo. Eu não sei alegre, não. Essa não sei não. Essa é moderna. Eu sei antigo. Essa é moderna. Mas a ideia é essa. Ore, confie. Ore, entrega, confie. A verdadeira alegria e felicidade vem do Senhor, está em Cristo, nós sabemos disso. Mas não basta saber que a alegria vem do Senhor, é necessário permanecer confiando nele. Quando a gente joga a rede, não pega peixe. Mas eu pesquei a noite inteira. Mas como é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede de novo. Eu passei a noite inteira, não peguei nada. E eu sou pescador experiente. Mas foi o Senhor que está mandando. Então eu vou lançar a rede. É como permanecer confiando. É permanecer confiando. Nós precisamos continuar confiando nele, mesmo quando as coisas parecem não caminhar bem. A alegria cristã não é resultado de dias fáceis. Não é um resultado das conquistas. Mas é de uma fé que é perseverante, que não retrocede, uma fé inabalável. Lembra de José? José confiou em Deus, mesmo sendo vendido e injustiçado. E ele permaneceu confiando em Deus, permaneceu fiel. Ele foi para lá, ele foi lançado numa prisão, porque ele quis ser fiel a Deus. Vocês entendem isso? Ele não foi lançado numa prisão porque ele fez algo errado. Não, porque ele não quis pecar contra o Senhor. E ele podia pensar assim, Deus me deixou ser vendido como escravo, então eu vou viver minha vida. Mas não, ele permaneceu confiando. Então ele foi enchido, transbordante de alegria e paz. Mesmo na prisão.
e justa. E aí Abacuque 3, que é a letra que eu cantei, que vocês viram que eu cantei bem, depois que a nota 10 todo mundo, senão eu fiquei com vergonha, eu entendi. Abacuque, ele fala sobre isso. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, das costas, e me fará andar sobre as mais altas alturas, sobre os lugares mais altos. Abacuque não nega a crise, não nega a dificuldade, ele descansa em Deus. Ele não nega que tem problemas, ele não nega que pode ter dificuldade, mas ele descansa. O que nós podemos aprender com Abacuque é que mesmo diante da adversidade, seja ela qual for, nós devemos e precisamos permanecer confiando no Senhor. Abacuque sabia que o Senhor era a sua fortaleza e ele, o Senhor, o colocaria em lugares altos. Nós não sabemos disso, que o Senhor nos foi preparar moradas nos céus e que um dia todos nós experimentaremos no gozo eterno com o Senhor. Nós não sabemos disso, que Ele nos colocará nas maiores alturas. Nós não sabemos disso. Nós sabemos isso. Amém? Isso é verdade. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Então Abacuque sabia disso. Então não importa o tempo que está vivendo, que Abacuque está vivendo. A alegria de Abacuque é do Senhor. Então quando o Senhor, meus irmãos, é a prioridade de nossas vidas, mesmo que enfrentemos adversidade, nós vamos nos regozijar nele. Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Perseverar na confiança, decidir diariamente, meus irmãos, descansar no caráter de Deus. O que Deus é. Deus não mente. Tudo que Ele promete, nós vamos domingo falando sobre isso. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mesmo que passe 25 anos. O jeito que Ele falou, aconteceu. O jeito que Ele falou, aconteceu. Nada, nenhuma das promessas do Senhor deixarão de ser cumpridas. Todas elas acontecerão. E nós seremos ricamente abençoados. Então, perseverar na confiança é decidir sempre descansar em Deus. Quando a resposta não chega, confiamos. Quando não acontece do nosso jeito, confiamos. Quando tudo que planejamos parece que não vai se realizar, nós permanecemos confiando. Quando enfrentamos lutas, nós continuamos confiando. Lembra de Paulo? Mesmo preso, aos Filipenses, carta da alegria, mesmo preso, ele estava alegre. Ele estava alegre. A paz do apóstolo Paulo não via das circunstâncias, mas da certeza de que Deus estava com ele, o sustentando. Então, meus irmãos, independente de qualquer circunstância, confie, descanse e espere em Deus. Espere no Senhor. Persevere na confiança. Persevere na confiança. O clamor de Paulo aqui, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Sabe, não importa o que enfrentamos. Nós precisamos tão somente de crer no Senhor incondicionalmente, confiar nele sempre. Então nós transbordaremos de esperança pelo poder do Espírito Santo que atua em nós e por graça dele atua também através de nós. Por misericórdia dele também atua através de nós. Então que o Deus da esperança nos abençoe e nos enche de alegria, felicidade e paz. Romanos 15:13. Ele nos ensina essa verdade profunda: alegria, felicidade e paz verdadeira vem do Senhor. E elas são concedidas por Deus de forma gratuita
aqueles que fazem do Senhor a sua prioridade, que perseveram confiando nele. Há aqui um chamado de Deus para nós, um alerta, que a nossa prioridade, que a prioridade do nosso coração seja servir, adorar e glorificar a Deus. Possamos colocar Cristo no centro da nossa vida, que continuemos confiando, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Deixe Deus ocupar a primazia na sua vida. Deixa Deus ser a primazia. E a paz de Deus vai deixar de ser momentânea para ser uma esperança que governará para sempre e conduzirá em todo o tempo o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado. Que o Senhor nos enche de alegria e paz, pela confiança que temos em Ti, pelo poder do Teu Santo Espírito, que atua em nós e através de nós. Visite Teus filhos, visite Teu povo, abençoe-os em Cristo Jesus.